Olá, amigos! O livro O que é o Espiritismo foi publicado em Paris no ano de 1859 e apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. Dividido em 3 partes, inicialmente apresenta refutações e esclarecimentos sobre o Espiritismo a partir de 3 diálogos, com um crítico, um cético e um padre. Na segunda parte, apresenta noções elementares de Espiritismo e na terceira, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Vamos conversar sobre este importante livro com Aline Roland de Jesus, estudiosa e trabalhadora do movimento espírita do Rio Grande do Sul, e em seguida veremos mais uma mensagem do Momento Espírita. Olá, Aline, é uma alegria muito grande ter você aqui hoje. Olá, é também uma alegria podermos novamente participar e sempre uma alegria conversarmos mais um pouco sobre a doutrina espírita. Aline, Allan Kardec escreveu o livro O que é o Espiritismo logo após ter publicado o Livro dos Espíritos, não é? O que o levou a escrever este livro depois de ter codificado a doutrina? Quando o codificador organiza o Livro dos Espíritos, e esta obra é publicada, na sequência as manifestações das mesas girantes acabam caindo um pouco de conhecimento, as pessoas começam a não procurar mais esses movimentos, acaba ficando realmente por curiosidade. E os estudiosos ou pessoas que queiram entender e compreender melhor o que ocorre com esses fenômenos, como é que ele se processa, como é que efetiva-se, quais são os mecanismos, são efetivamente os espíritos. E a partir destas manifestações físicas, muitos outros questionamentos surgem. E em todos os momentos que o codificador se faz presente, seja em instituições espíritas, quando vai proferir algum trabalho, ele ouve repetidas questionamentos. E na tentativa de tornar um pouco mais didático essa compreensão dos princípios básicos, embora todos estejam efetivamente presentes na obra básica, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pensa numa forma um tanto quanto menos árida, um pouco mais palatável, para que as pessoas pudessem então compreender inicialmente se é um conhecimento, uma doutrina, uma religião que vai suscitar um estudo mais aprofundado. A preocupação do codificador era que efetivamente as pessoas pudessem estudar em maior profundidade, mas que para isso fossem sensibilizadas por estas questões a partir da obra O que é o Espiritismo. E a primeira parte do livro apresenta 3 diálogos, né? Em que Kardec conversa com o crítico, o cético e o padre. Haveria algum motivo para Allan Kardec optar por esse formato de apresentação do livro? O formato que o codificador opta é efetivamente facilitar a compreensão. Como se fosse efetivamente um diálogo, uma conversação que estivéssemos tendo em um ambiente menos acadêmico, que não fosse efetivamente uma palestra, uma assembleia, mas que pudesse ser um diálogo mais próximo. Então, o codificador busca, a partir da experiência que ele traz, das visitações que realizava, algumas questões que ele frequentemente escutava. E isso facilita, porque muitas destas questões o leitor se identifica. Sim. Seja no personagem do cético, do crítico ou do padre, de alguma forma, alguma daquelas questões em algum momento, nós nos fizemos. E esta foi a opção do codificador. E qual foi
vamos dizer, atitude, qual foi a maneira de se colocar de Allan Kardec no diálogo diante daquele que o procurou como um crítico do Espiritismo? A forma como o codificador se posiciona sempre é de maneira extremamente educada e infinitamente pacienciosa, porque esclarece Allan Kardec, logo no princípio do diálogo, que está lidando com uma pessoa que já tem ideias pré-concebidas. Pessoas que muitas vezes nós conhecemos, se é que não somos nós próprios, que se colocam na posição de que ainda que venha a ser comprovado, eu não acreditaria. Ainda que trouxesse algum dado, eu continuaria questionando. Então, é o sistemático questionador. E Allan Kardec vai trazer então a reflexão, logo num primeiro momento, que pretende responder questionamentos e, portanto, dedicar o seu tempo, que aliás era extremamente escasso e por isso precioso, àqueles que de fato pretendessem se tornar prosélitos e adeptos sinceros, espíritas verdadeiros, que pretendiam efetivamente utilizar os ensinamentos da doutrina na sua vida prática. Então, num primeiro momento que o codificador vai refletir, vai posicionar com o crítico, é exatamente a postura daquele que já traz uma ideia pré-concebida. E, ainda assim, ele vai trazer várias perguntas e colocando-se sempre numa posição de quem, de alguma maneira, pode contribuir para a divulgação da doutrina, que publicaria um livro para divulgar a doutrina, e por isso, então, era tão importante que o codificador dedicasse o seu tempo a ele. Ou seja, ele se coloca numa condição de quem não desenvolveu ainda efetivamente a virtude da humildade, mas sim quem entende que pode ser uma figura importante nessa divulgação. E com relação ao cético? O cético é um diálogo bastante extenso e os questionamentos talvez sejam dos que mais nós nos identifiquemos, ou as pessoas que tenham alguma curiosidade pelo conhecimento da doutrina, principalmente pelos fenômenos espíritas, porque são questionamentos muito próximos das questões das reuniões ou da atividade ou do fenômeno mediúnico de um modo geral. E diferente do crítico, não traz essa ideia pré-concebida. É aquele que ignora, é aquele que não conhece. Ele quer saber. E quer saber. Essa é a grande diferença entre as duas personalidades. E o codificador, então, dedica efetivamente o tempo a dar os esclarecimentos e orientações a esse cético, porque não conhece, porque ainda não foi esclarecido, ainda não foi orientado. Realmente a gente percebe que ele dá realmente uma atenção, porque o cético quer saber, né? Isso é muito importante. E também está transcrito o diálogo com o padre, né? Como foi? É um diálogo também bastante interessante, porque o padre, evidentemente, ele vai fazer alguns questionamentos específicos e comparativos das religiões oficiais da época, particularmente com o catolicismo, com relação à doutrina espírita, e questionando, inclusive, a própria validade do espiritismo como uma religião, qual a utilidade ou valor ou necessidade mesmo da chegada da doutrina espírita. Se não diz nada diferente do que o cristianismo nos traz, por que vir então a doutrina espírita? Por que esta necessidade? E o padre terá diálogos bastante interessantes, porque questionará inclusive a questão de se observando algo que possa ir de encontro às orientações da sua religião, não caberia então ao catolicismo de alguma maneira esclarecer, apontar as contradições, mostrar o quanto o espiritismo estaria equivocado? E Allan Kardec vai ter uma resposta belíssima, mostrando que cada religião tem o seu espaço, a sua validade, na medida em que não venha a trazer um prejuízo para si ou para terceiros,
elas devem sempre ser respeitadas e que de maneira alguma essa defesa pode criar um constrangimento de consciência aos seus defensores. E ainda hoje os espíritas mantemos essa postura, né? Entendendo que cada religião tem o seu espaço, tem o seu lugar, tem o seu momento, né? Tem a sua maneira de entender as questões, não é? Exatamente. Inclusive, nesse diálogo do padre, tem uma pergunta que é de um livre pensador. E ele faz o questionamento, uma vez que Kardec está defendendo essa questão de que todas as religiões, todas as filosofias, doutrinas, elas merecem respeito. Este livre pensador questiona então a respeito do materialismo. Ora, se todas merecem respeito, o materialismo também é uma filosofia. E por que não ser defendida? E Allan Kardec novamente vai trazer uma reflexão preciosa, que o materialismo ele traz um prejuízo para a própria sociedade e que do ponto de vista individual, a pessoa que decide acreditar e viver de modo que não exista nada além da matéria, nada além do aqui e agora, individualmente não causa maior impacto. Porém, uma sociedade vivendo com esta perspectiva, o que poderia ocasionar do ponto de vista da segurança, da falta de fraternidade e caridade, porque se tudo o que vale é o aqui e o agora, por que preocupar-se em auxiliar o seu semelhante? Então, Allan Kardec traz novamente uma reflexão extremamente preciosa para os nossos dias. Aline, a segunda parte do livro apresenta noções elementares do Espiritismo, enfatizando o mundo espiritual e a possibilidade da comunicação entre os dois mundos. Como que ele apresenta o mundo espiritual? Nesta parte segunda, no capítulo 2, Allan Kardec se propõe a fazer praticamente um resumo de O Livro dos Médiuns. Porque, embora a obra tenha sido publicada em 1859, a versão final, a edição que nós temos nos nossos dias, que foi revisada, ampliada, é de 1865. E, portanto, o codificador já teria publicado outras obras básicas. E como o próprio Livro dos Médiuns tem a preocupação de orientar, é um guia prático para os evocadores, também ele vai ter essa preocupação de orientar o que se tornou um fenômeno, não só na Europa, mas em outros espaços, em outros países, na própria América, que eram os fenômenos mediúnicos. Então, Allan Kardec vai ter a preocupação de esclarecer quem são os médiuns, o que é a faculdade mediúnica, qual o mecanismo, mas principalmente vai nos auxiliar nesse resumo a compreender a realidade e o detalhamento mesmo do plano espiritual, que é uma continuidade, que é a vida verdadeira e vai nos dar a possibilidade então de apresentar este mundo espiritual com este detalhamento, como uma consequência das escolhas que foram feitas no aqui e agora. Certo. E na sua terceira parte ele apresenta a solução de alguns problemas do cotidiano pela doutrina espírita. Que solução seria esta, Aline? Essa parte terceira são vários questionamentos realmente muito práticos. Allan Kardec começa analisando a questão da pluralidade dos mundos habitados e, na sequência, vai nos trazer reflexões sobre a reencarnação e fazer-nos pensar, portanto, sobre a diversidade das aptidões, dos caracteres e mesmo o quanto nós passamos por experiências diferentes. Nós observamos pessoas passando por extrema dificuldade e outras que parecem que tudo floresce, tudo sorri, que não enfrentam maiores sofrimentos, aflições. E ao fazer esta reflexão, esta análise, o codificador nos traz a solução de um problema muito básico, que é efetivamente o enfrentamento
das nossas situações cotidianas, das adversidades, dos desafios que a vida nos proporciona. Então, uma das questões práticas, das soluções que o Espiritismo nos traz, é essa tranquilidade, essa confiança em Deus, por saber que se Deus efetivamente é justo, nós não estamos inseridos não só numa situação em que não é injusta, mas ela é necessária ao nosso desenvolvimento e que nós temos condições de vivenciá-la e tirar dela o melhor aprendizado. E a revelação, vamos dizer, a forma como Allan Kardec coloca a continuidade da vida, né? Também é um aspecto bastante consolador, né? Extremamente consolador. Principalmente compreender que os nossos afetos verdadeiros se mantêm após a passagem, após o passamento, como ele vai referir no céu e o inferno, que nós mantemos essas relações verdadeiras, que os desafios, as aflições que aqui nós vivenciamos, elas são oportunidades de fortalecimento, de desenvolvimento de virtudes e contribuem para a construção da felicidade verdadeira. Quais foram, Aline, as consequências do advento do Espiritismo na Terra? Uma das consequências é nos dar a possibilidade de desenvolver uma fé raciocinada. E isto nos auxilia de maneira espetacular, porque nos nossos dias, diante das experiências que nós enfrentamos, não é mais suficiente uma orientação que simplesmente nos interdite agir desta ou daquela maneira, neste ou naquele sentido. As experiências que nós enfrentamos, as situações que nós vivenciamos, elas só terão êxito na medida em que nós conseguirmos raciocinar e refletir em qual é a utilidade, qual é a importância dessa experiência. É isso que nos sustenta em continuar passando por estas experiências. Uma das consequências que a doutrina espírita nos traz é saber suportar da melhor maneira possível as experiências que a vida nos proporciona. De que maneira o Espiritismo pode auxiliar-nos na vida prática? No capítulo 3 do que é o Espiritismo, Allan Kardec vai encerrando estas perguntas, estes questionamentos, com um dos recursos mais preciosos que todos nós temos a nosso dispor, que é a prece. E uma das formas, portanto, que a doutrina pode contribuir de maneira prática no nosso cotidiano é perceber que esse é um recurso efetivamente precioso, não porque sejam palavras bonitas de serem ditas, não porque tenha sido uma orientação do Mestre Jesus, mas porque Jesus orienta pela grandiosidade e pelo impacto que pode a prece causar, facilitando a sintonia com benfeitores amigos, transformando o ambiente fluídico ao nosso redor. E principalmente Allan Kardec inicia a resposta desta pergunta falando das preces intercessórias. O quanto aqueles por quem nós oramos registram estes fluidos benéficos. E por isso então nós percebemos o quanto a doutrina espírita pode nos auxiliar de maneira prática, porque nos auxilia a entender o mecanismo deste recurso. Não são palavras mágicas, não é um recurso mágico, é algo que efetivamente nos auxilia, porque nós compreendemos a sua função e o seu mecanismo. Aline, nós agradecemos imensamente a sua participação. Foi muito bom falar sobre o livro O que é o Espiritismo. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Teremos ainda a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. As mensagens podem ser encontradas em CDs ou também no site momento.com.br.
Desejamos a todos muita paz. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que Ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que Ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que Ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, Ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento.